Bem, Jerusalém foi julgada como Jeremias havia previsto. Ele disse que, a menos que Jerusalém se arrependesse de seus pecados, ela seria julgada. E o julgamento veio. E entre aqueles que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, a 2.400 quilômetros de distância, estava o jovem Daniel e seus amigos. Eles eram apenas adolescentes e foram levados para a Babilônia. Daniel foi um dos jovens especialmente escolhidos por Nabucodonosor para ser levado à Babilônia e treinado na sua corte, sendo instruído em todas as artes e ciências dos babilônios. Agora, quando este capítulo se inicia, Nabucodonosor já está morto. Daniel tinha sido amigo, profeta e primeiro-ministro de Nabucodonosor, o grande rei. Mas agora ele foi, de certa forma, esquecido, porque agora um jovem está no trono, chamado Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, o grande rei. Naquela época, Babilônia era o maior império do mundo, era a nação mais poderosa do mundo, era a nação mais rica do mundo, e a Bíblia retrata o rei Belsazar como jovem, rico, poderoso, mas ao mesmo tempo egocêntrico, arrogante. E a Bíblia ensina que Deus odeia o orgulho. E Jesus diria anos depois, em Mateus 23, quem se exaltar será humilhado. Se você tenta se vangloriar de quão grande é e deixa Deus de fora, ou age como se pudesse resolver seus próprios problemas e organizar sua vida sem a ajuda de Deus, Deus diz, eu vou derrubar você. E além disso, ele era um homem muito despreocupado. Ele amava o conforto e o prazer. E a Bíblia diz, ai dos que estão à vontade. Nós, na América, estamos em paz, em comparação com o resto do mundo. E assim, Belsazar havia acabado de ganhar algumas vitórias militares. E seu pai, que era um grande general, estava nas fronteiras, liderando suas tropas de vitória em vitória. Então Belsazar decidiu que queria comemorar. Ele resolveu dar uma grande festa, a maior que Babilônia já tinha visto. Babilônia com todo o seu glamour. Babilônia com toda a sua riqueza. Babilônia com tudo o que tinha. Ele disse, faremos a maior festa da história do mundo. Então, ele ordenou as melhores danças, os melhores vinhos, as melhores comidas, e enviou convites a 1000 dos seus lordes e damas de todo o império para que viessem. E eles chegaram em suas carruagens enfeitadas de joias, e naquela noite, enquanto estavam festejando, dançando e bebendo nos jardins suspensos, que Nabucodonosor havia construído para sua esposa Midiana, Belsazar ficou bêbado. Lá estava ele, rei de um império, mestre de um banquete, o centro de todas as atenções, dançando a noite toda. Mas a Bíblia diz, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Belsazar, cuidado, o julgamento está vindo. Você está indo longe demais. Há um ponto além do qual a paciência de Deus não vai. Existe uma linha traçada entre as nações, entre indivíduos, famílias e comunidades. Jó disse, os que lavram a iniquidade e semeiam a maldade, isso colherão. Continue lavrando sua iniquidade, continue semeando sua maldade. Um dia você vai colher isso. Oséias disse, porque semearam o vento, colherão tempestade. Jeremias disse, eles semearam trigo, mas colherão espinhos. E então, no meio desse banquete, Belsazar está dançando com uma bela e sensual jovem. E de repente, todos ficam em silêncio. Dá para ouvir uma agulha cair. Seu rosto fica pálido. A Bíblia diz que ele começa a tremer. Porque lá na parede, uma mão sem braço começa a escrever. E todos sentam ali, tremendo, se perguntando o que era aquilo, que coisa estranha era aquela. Belsazar tentou ler. Ele não conseguiu entender a mensagem. Então disse, vamos chamar os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, vamos chamar os magos, vamos chamar todos os que podem interpretar esse tipo de coisa. E eles vieram, mas não conseguiram ler.
Beltsazar ficou ainda mais apavorado. A escrita ficava cada vez mais clara e brilhante. As pessoas estavam assustadas. E sua mãe ouviu falar sobre isso, e ela, por sinal, não estava na festa. Mas ela entrou e disse: "Filho, o que é isso que estou ouvindo sobre uma escrita estranha?" E ele apontou para a parede. Ela disse: "Eu conheço um homem que pode ler essa escrita. Seu nome é Daniel. Ele é um grande profeta. Ele ajudou seu avô a interpretar sonhos. Ele foi primeiro-ministro sob o governo de seu avô. Ele tem vivido uma espécie de semi-aposentadoria. Talvez você não o conheça. Mandaram chamá-lo, e ele veio." Beltsazar disse: "Daniel, você vê aquela escrita? Se você ler o que está escrito, farei de você o terceiro governante do império. Colocarei uma corrente de ouro em volta do seu pescoço, te vestirei com vestes reais, e você será parte da família real, próximo a mim." Daniel olhou para a escrita e a reconheceu imediatamente. Aquela era a caligrafia de seu pai. Aquela era a caligrafia de Deus, o Pai. E Daniel havia estudado Deus e vivido com ele durante todos esses anos, e sabia que aquela era a escrita de Deus. Ele disse: "Beltsazar, eu posso ler a escrita, mas fique com os seus presentes. Eu não os quero. Dê os seus presentes a outra pessoa. Veja, Beltsazar, ó rei, você se levantou contra o Senhor do céu, e trouxeram os vasos da casa sagrada de Deus diante de você. E você e seus lordes, suas esposas e concubinas, beberam vinho neles, e Deus está ofendido. E você louvou os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. E o Deus em cujas mãos está o teu fôlego, e em cujas mãos estão todos os teus caminhos, tu não glorificaste. Sim, Beltsazar, eu lerei. Deus te deu tudo o que você tem, até mesmo a habilidade de rir. Sua comida, sua bebida, seu poder, suas riquezas, tudo veio de Deus, mas você não agradeceu ao Senhor por isso." Daniel disse: "Tudo bem, aqui está a escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reino e acabou com ele. Beltsazar, você acabou. Seu último dia foi vivido nesta terra. Tekel, você foi pesado nas balanças de Deus e foi achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas." E enquanto eles estavam no banquete, desconhecido dos babilônios, o grande rio Eufrates estava sendo desviado de seu curso e o exército medo-persa passou pelo leito seco do rio. Naquela noite, Babilônia caiu nas mãos dos medos e persas. Beltsazar foi morto. Daniel permaneceu e se tornou primeiro-ministro no próximo império. Ambos os impérios o respeitavam por sua sabedoria, sua fé, seu propósito e sua piedade.